E se eu lhe dissesse que muitas pessoas fracassam não porque não amam a Deus, mas porque desconhecem completamente os segredos poderosos que Ele estabeleceu para que prosperassem? Ao nosso redor, há pessoas fiéis, de oração e trabalhadoras que vivem no limite, lutando constantemente para chegar ao fim do mês. A fé delas é forte, mas seus bolsos estão vazios. Como isso é possível? A Bíblia não é apenas um livro sagrado, é também um manual para uma mentalidade próspera, um mapa divino cheio de chaves eternas para o sucesso que funcionam mesmo quando os sistemas do mundo estão em colapso. Enquanto alguns esperam passivamente por milagres, outros já estão aplicando esses princípios e vendo resultados reais e tangíveis. E o mais impactante é que são negócios respaldados pelo próprio céu. Não estamos falando de fórmulas mágicas ou esquemas vazios de enriquecimento rápido. Estamos falando de modelos comprovados que figuras bíblicas como Salomão, José e Abraão usaram, modelos que, quando adaptados com sabedoria hoje, continuam a produzir resultados extraordinários. Este conteúdo não é apenas motivacional, é uma revelação prática projetada para transformar toda a sua economia. Neste vídeo, vou lhe mostrar os 4 modelos de negócios infalíveis que Deus me mostrou, que me permitiram não apenas escapar da pobreza, mas deixá-la para trás para sempre. E a melhor parte é que um desses modelos pode já estar em suas mãos, completamente despercebido até agora. Fique comigo até o final, porque dentro do 4º modelo há uma instrução que pode destravar a porta para sua nova estação financeira. E se você quiser ir mais fundo do que este conteúdo, vá diretamente para a playlist Negócios de Sucesso segundo a Bíblia, que estará disponível no final. Acredite, o que você encontrar lá pode mudar o curso de todo o seu ano. Agora, vamos começar entendendo por que tantos fracassam financeiramente, mesmo acreditando em Deus. Muitos crentes oram com fervor intenso, frequentam a igreja toda semana e declaram promessas bíblicas sobre suas vidas, mas continuam a viver sob uma pressão econômica esmagadora. Isso não se deve à falta de fé, mas à falta de sabedoria financeira aplicada. A palavra diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Ter fé sem um plano de ação estratégico é como possuir um mapa detalhado, mas saber como lê-lo. A maioria de nós foi ensinada, direta ou indiretamente, que prosperar é quase um pecado, que o dinheiro é inerentemente sujo, ou que Deus só está interessado em nossa vida espiritual. Essa visão distorcida levou gerações inteiras a rejeitar os próprios princípios que a Bíblia valida claramente. A abundância com propósito é uma parte central do reino, mas requer uma mentalidade renovada, responsabilidade profunda e aplicação prática diária. O problema não é a falta de amor a Deus, o problema é a falha em aplicar o que ele ensinou sobre dinheiro, negócios, administração semeadura. É muito mais confortável pedir um milagre do que construir uma estrutura sólida. Mas o reino não é construído apenas com emoção, é construído sobre fundamentos sólidos e obediência diária. Muitos continuam a acreditar que tudo será resolvido com uma oração poderosa, mas como o negócio será sustentado se não houver organização? Como você sairá da dívida se não entender como funciona o fluxo de caixa? Deus lhe dá o poder de criar riqueza, como afirmado em Deuteronômio 8:18, mas poder sem direção é desperdiçado. Vemos crentes se afogando em dívidas, frustrados e culpando o inimigo pelo que é, na realidade, uma falta de orientação divina. Eles estão esperando o maná cair do céu quando Deus já deixou as fórmulas na Bíblia, fórmulas que funcionaram para Abraão, José e Salomão,
e que ainda funcionam hoje para empreendedores digitais, agricultores e empresários fiéis. É hora de quebrar o ciclo. Não basta orar por dinheiro, você deve aprender, agir e estabelecer negócios respaldados por princípios eternos. E isso começa com o primeiro modelo infalível que Deus deixou bem claro em sua palavra, um que pode mudar completamente sua economia. Negócio número 1: diversificação. Este princípio é poderosamente declarado em Eclesiastes 11:2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Isso não é uma frase poética, é um alerta divino. Deus está lhe dizendo: não dependa de uma única fonte de renda, porque a vida é imprevisível. A diversificação é proteção profética. Tantas pessoas têm apenas um salário e acreditam que isso é segurança, mas não é. É uma ilusão. É como construir uma casa sobre uma única coluna. Qualquer tremor, uma crise, uma doença, uma demissão, e toda a estrutura desmorona. Deus nunca pretendeu que você vivesse uma vida de mera sobrevivência, Ele o criou para multiplicar. Pense na natureza, um rio não depende de um único riacho. Ele tem afluentes, nascentes e chuva. Assim, mesmo que uma fonte seque, o rio continua a fluir. Sua economia deveria ser a mesma. Quando você tem múltiplos fluxos de renda, vive com paz, sem o medo constante de perder tudo. Se uma porta se fecha, outras já estão abertas. No mundo de hoje, é mais acessível do que nunca diversificar. Você pode ter uma renda ativa de seu emprego atual e, ao mesmo tempo, iniciar um pequeno negócio online, vender produtos digitais, oferecer um serviço, alugar algo que você já possui ou monetizar um talento. Você não precisa ser rico para começar, precisa de visão e ação. O próprio Jesus usou essa lógica quando ensinou sobre os talentos em Mateus 25. Ele não recompensou o servo que enterrou o dinheiro por medo, mas aqueles que o multiplicaram com sabedoria. No reino, esconder seu potencial é um pecado. O Senhor espera que você coloque em movimento o que já tem. Isso é fé verdadeira e ativa. E se você está pensando, eu não saberia por onde começar, aqui vem algo importante. Você não precisa inventar algo novo, só precisa descobrir o que já sabe fazer e transformar isso em valor para os outros. O que você vê como comum ou ordinário pode ser ouro para outra pessoa. Em que habilidade as pessoas sempre lhe pedem ajuda? Sua próxima fonte de renda pode estar aí mesmo. Aqui, quero aproveitar um momento para compartilhar algo exclusivo com você. Meu livro, 10 Segredos Bíblicos para a Prosperidade Real, contém revelações práticas sobre como iniciar novos negócios baseados na palavra. Ele inclui um desafio de 30 dias que mudou a vida financeira de centenas de pessoas e princípios que a maioria nunca aplicou corretamente. E a melhor parte: há uma seção especial dedicada exclusivamente a negócios infalíveis segundo a Bíblia. Se você está assistindo a este vídeo, convido a verificar o link no primeiro comentário fixado. É um recurso enriquecedor que você não pode perder. Voltando ao tema, não se trata de ter 1000 coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, mas de criar um sistema onde sua renda não dependa apenas do seu esforço físico. Por quê? Porque chegará um dia em que seu corpo talvez não consiga trabalhar como agora, mas se você trabalhou com sabedoria hoje, suas fontes continuarão a produzir amanhã. Uma pessoa que diversifica vive com esperança, não com medo. Ela pode semear em mais lugares, pode ajudar os outros sem comprometer seu próprio sustento,
Pode andar pela fé porque tem uma estrutura sólida, e essa estrutura é vista por Deus como fidelidade. O sábio não improvisa, o sábio planeja. E você sabe o que acontece com aqueles que têm múltiplas fontes de renda abençoadas? Eles se tornam um canal, não uma represa. A provisão flui através deles para abençoar outros. É por isso que diversificar não é ganância, é obediência. Deus multiplica o que se move, não o que estagna. Você não precisa ser Elon Musk ou ter uma grande corporação. Você pode começar pequeno, mas fiel. Um e-book, um serviço de consultoria, um canal que agrega valor, um produto local. Seu dom é uma fonte, você só precisa de fé, intenção e ação. Porque a Bíblia diz que o diligente será prosperado. E se até agora você viveu com apenas um fluxo de renda, se culpe. O importante é começar hoje. Você pode orar, planejar e dar o primeiro passo. Talvez o modelo que mudará a sua economia já esteja dentro de você, apenas esperando que você acredite nele. Deus não abençoa a passividade, Ele abençoa a fé em movimento. Negócio número 2, a terra. Desde o livro de Gênesis, Deus usou a terra como um poderoso símbolo de herança, bênção e aliança. Em Gênesis 13, 14 e 17, o Senhor diz a Abraão: erga os olhos de onde você está. Toda a terra que você vê, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Isso não foi apenas um presente, foi uma transferência divina de autoridade e prosperidade geracional. Hoje, muitos pensam que investir em imóveis é apenas para os ricos, mas isso é uma mentira do sistema. Na realidade, a terra é um dos ativos mais seguros e duráveis que existem. Não pode ser hackeada, não pode ser impressa até a exaustão e não perde seu valor essencial. Mesmo em meio a guerras ou crises, ela permanece, crescendo firmemente em valor. Investir em terras nem sempre significa comprar grandes extensões. Existem maneiras acessíveis, lotes em áreas urbanas em expansão, terrenos rurais, propriedades para reforma, leilões judiciais ou até mesmo fundos de investimento imobiliário. O importante é ter visão. Muitos gastam milhares em coisas que se depreciam, moda, celulares, entretenimento, e ignoram uma oportunidade de investimento que poderia sustentar seu futuro. A terra é um ativo silencioso, mas fiel. Você pode plantar nela, alugá-la, revendê-la, construir nela, e enquanto isso, seu valor se multiplica com o tempo. A pessoa sábia não gasta tudo o que ganha, ela semeia uma porção em algo que continuará a produzir quando não puder mais trabalhar. E é exatamente isso que os investidores com mentalidade de reino fazem. E por que Deus endossa este modelo? Porque possuir terras é estabelecer raízes. E onde há raízes, há frutos. Onde há território, há propósito. O reino de Deus se manifesta em lugares. Jesus não apenas pregou no abstrato, ele transformou lares, cidades e territórios. E você também foi chamado para possuir, não apenas para habitar. Deixe-me contar sobre Noé, um agricultor moderno na Guatemala. Por anos, ele viveu como inquilino, gastando mais do que ganhava. Mas ele decidiu orar e pedir direção. Ele encontrou um pequeno lote de terra, aparentemente sem valor. Comprou-o com ajuda e, em 2 anos, o valor da terra triplicou quando uma nova rodovia foi construída nas proximidades. Hoje, essa terra sustenta sua família e sua igreja local. Isso não é mágica, é sabedoria divina. Deus honra aqueles que pensam a longo prazo,
aqueles que não estão apenas procurando a bênção deste mês, mas um legado para seus filhos. Porque a terra que você adquire hoje pode ser a porta que Deus usa para fornecer abrigo, trabalho e visão para gerações futuras. E se hoje isso parece impossível para você, não desanime. Ore por uma estratégia, estude oportunidades, converse com pessoas da área. Às vezes, a porta de que você precisa não está fechada, está apenas invisível por falta de preparação. Comece a ver a terra como algo profético, não apenas financeiro. E agora, quero fazer uma pausa para algo muito especial. Se você tem um pedido de oração relacionado às suas finanças, sua moradia, seus investimentos ou seu desejo de prosperar de maneira honesta e abençoada, deixe-o nos comentários. Nossa equipe está orando por cada pessoa, e também o convido a orar pelos outros. Este é um canal de fé, mas também de comunidade. Porque quando nos unimos, compartilhamos fardos, semeamos esperança e lembramos que não estamos sozinhos. A terra é um símbolo de estabilidade, mas também de promessa. E sua oração de hoje pode ser a semente que ativa sua herança amanhã. Negócio número 3. Educação. Provérbios 4:7 nos lembra: a sabedoria é a coisa principal, portanto, adquira sabedoria. Embora custe tudo o que você tem, adquira entendimento. Isso não é uma sugestão poética, é uma estratégia celestial. Enquanto muitos correm atrás de dinheiro imediato, os sábios investem no que se multiplica para sempre: o conhecimento. A educação é o único ativo que não se desvaloriza, não pode ser roubado e nunca se perde. O que você aprende, o que você domina, torna-se poder aplicado. Jesus nunca escreveu um livro físico, mas suas palavras ensinadas mudaram o mundo inteiro. Seu modelo era educacional, seu legado é eterno. E o seu? Estamos na era do conhecimento. Nunca foi tão fácil transformar sua experiência em renda. Pais ensinando habilidades de paternidade, pastores escrevendo devocionais, profissionais criando programas de mentoria. O mundo não paga mais apenas por diplomas, paga por soluções. Sua história, sua dor, seu processo podem ser exatamente o que alguém precisa hoje. Você não precisa de um diploma universitário para começar, só precisa de clareza, coração e disposição para compartilhar. Comece com um blog, um e-book, um canal, um curso simples. O importante é compartilhar, porque quando você ensina, se posiciona como uma autoridade. E onde há autoridade, há confiança. E onde há confiança, há a possibilidade de prosperidade. Deixe-me contar sobre Marta, uma mãe solteira na Colômbia que adorava cozinhar. Ela começou a gravar suas receitas no celular. Em 6 meses, ela tinha milhares de visualizações. Hoje, ela vende cursos online, livros de receitas e é até embaixadora de marca. Como ela fez isso? Aprendendo, compartilhando e acreditando que o que ela sabia tinha valor. O que você chama de normal pode ser ouro para os outros. Aquela habilidade que você tem e subestima poderia pagar suas contas se você decidisse desenvolvê-la. Mas, além do dinheiro, a educação tem o poder do legado. O que você ensina transcende sua vida. É uma forma de semear sabedoria nas gerações futuras. Agora, quero falar diretamente ao seu coração. O que você aprendeu nesta vida que poderia salvar alguém da dor que você passou? Que verdades o libertaram? Porque nessas respostas reside uma mina de ouro de valor. E quando você compartilha o que Deus lhe ensinou, Ele multiplica fielmente o que você dá.
E aqui quero fazer um convite especial. Se você está assistindo a este vídeo, é porque valoriza o conhecimento bíblico e prático. Mas e se eu lhe dissesse que temos algo ainda mais profundo para você? Refiro-me ao clube de membros deste canal, um espaço exclusivo onde compartilhamos mentorias, princípios avançados, vídeos de acesso antecipado e estratégias que não divulgamos ao público. Fazer parte não é apenas ter acesso privilegiado, é honrar este canal, apoiar nossa missão e receber uma porção especial de conteúdo para pessoas comprometidas. Ao se juntar, você se torna um pilar desta comunidade, mais do que isso, um semeador que acredita que o conhecimento transforma. Clique em Seja Membro agora e acesse um recurso que pode acelerar seu destino. Lembre-se, os sábios não esperam ter tudo para começar, eles usam o que têm para crescer. Porque o conhecimento é uma semente, e você decide se a armazena ou a semeia. Deus não multiplica a sabedoria armazenada, Ele multiplica a sabedoria compartilhada. Negócio número 4. Transporte. Pode parecer simples, mas este princípio está escondido à vista de todos. Não 2 horas e 4 dias, os carros correm loucamente pelas ruas, eles correm de um lado para o outro pelas praças. O que parece apenas uma descrição poética, na verdade, contém um princípio profético, onde há movimento, há dinheiro fluindo. O transporte não é apenas uma indústria, é uma artéria econômica. Desde os tempos do Antigo Egito até a era digital, quem controla o movimento, controla o acesso. José foi exaltado no Egito não apenas por interpretar sonhos, mas por organizar o transporte e o armazenamento em tempos de crise. Esse foi o seu negócio infalível. Hoje, o equivalente moderno está ao alcance de quase todos. Seu próprio veículo convertido em renda através de Uber, Rappi, 99 ou iFood. Bicicletas usadas para entregas. Motocicletas fazendo rotas escolares. Até carros alugados por hora. Não se trata de luxo, trata-se de utilidade. Não se trata de ter mais, trata-se de usar o que você já tem. Algumas pessoas compram carros de luxo para impressionar os outros, outras compram carros simples que geram renda todos os dias. Qual delas você acha que prosperará mais? A pessoa sábia vê uma ferramenta em tudo, o tolo vê um ornamento. A economia do movimento recompensa quem não espera o momento perfeito, mas se põe em movimento. Conheço Esteban, da Guatemala. Ele tinha uma bicicleta velha e uma dívida. Em vez de vendê-la, ele a pintou, comprou uma caixa e começou a entregar sucos naturais que sua esposa preparava. 2 anos depois, ele agora tem 3 bicicletas, 2 funcionários e uma pequena loja. O que mudou? Sua visão. Deus abençoa a ação tomada com fé. Se você se mover com o que tem, Ele expandirá seu caminho. Às vezes, o que você está pedindo já está em suas mãos, mas enquanto mantiver guardado, ele estagna. O transporte, em qualquer nível, é uma forma de servir, de conectar, de distribuir valor. E onde há serviço, há recompensa. Mas eu não tenho um veículo. Então pense, quem tem? Você pode fazer parceria. Você pode ser um intermediário. Você pode coordenar rotas, entregas e soluções locais. Transporte não é apenas sobre dirigir, é sobre organizar o fluxo. E esse fluxo, quando bem gerenciado, pode se tornar um poderoso fluxo de renda. Agora, quero convidá-lo a fazer algo que marcará este momento. Escreva nos comentários: estou em movimento com fé, e Deus está abrindo o caminho.
Sim, escreva isso. Não é apenas uma frase, é uma declaração profética. Porque quando o céu vê a fé ativa, ele libera o favor. E se você está escrevendo isso, não o faça como rotina. Escreva com convicção, porque talvez este seja o ponto em que Deus decide movê-lo para uma nova estação. Não subestime o poder de uma simples decisão. Lembre-se, grandes mudanças começam com pequenos passos dados com convicção. O transporte pode parecer básico, mas é um dos segredos mais bem guardados dos empreendedores bíblicos. O próprio Jesus se moveu, a pé, de barco, em um jumento, mas nunca permaneceu estagnado. Sua mensagem se moveu com ele. E você? Está pronto para que seu propósito seja colocado em movimento? Obstáculo número 1. Dívida descontrolada. Provérbios 22h07 deixa bem claro: o que toma emprestado é servo do que empresta. Muitos começam bem, com fé, visão e esforço, mas depois se acorrentam com empréstimos impulsivos, porque era necessário, mas porque queriam avançar mais rápido do que seu processo permitia. A dívida em si não é inerentemente má, mas quando é usada para tapar buracos ou alimentar o ego, torna-se uma armadilha que sufoca a bênção. Já vi pessoas se endividarem para projetar uma imagem de sucesso, carros financiados, roupas de grife, celulares novos a cada 6 meses, enquanto por dentro, estão cheias de ansiedade, falta de paz e contas atrasadas. O problema não é o dinheiro emprestado, mas a intenção que o impulsiona. Se for para crescer com sabedoria, pode ser uma ferramenta. Se for por pressão social, será uma prisão. Obstáculo número 2. Preguiça espiritual e emocional. Provérbios 6h10 nos adverte: um pouco de sono, um pouco de cochilo, e a pobreza virá sobre você como um ladrão. O maior inimigo de um negócio abençoado não é o mercado, é a negligência. É não responder às mensagens a tempo, não organizar as finanças, não melhorar os processos. É viver apagando incêndios em vez de construir estruturas sólidas. Aquele que diz, Deus proverá, mas não age, não está esperando em Deus, está se esquivando de sua responsabilidade. Jesus multiplicou os pães, sim, mas alguém teve que trazer os pães. Deus abre portas, mas espera que caminhemos por elas. A disciplina consistente não é emocionante, mas é poderosa, e é aqui que muitos caem na falta de constância. Obstáculo número 3. Negócio sem propósito eterno. Há aqueles que querem iniciar um negócio apenas por ambição. Eles querem ser milionários para ter poder, para serem aplaudidos, para competir. Mas Deus não endossa o orgulho, Ele endossa o propósito. Um negócio pode ser lucrativo e, ainda assim, amaldiçoado se sua raiz for o ego. O reino de Deus próspero que constrói pontes, não o que ergue muros. Seu negócio resolve um problema real? Ele serve as pessoas? Ele honra a Deus com sua ética? Se não, pode funcionar por um tempo, mas não terá sustentabilidade eterna. Lembre-se, quando a fundação é areia, a casa cai com a tempestade. E se você está vendo frutos, glória a Deus, mas verifique o que o está sustentando. Obstáculo número 4. Não semear no reino. Lucas 6h38 diz, dai, e ser-vos-á dado. Mas muitos só querem receber. Eles investem em marketing, em equipamentos, em sua imagem, mas nunca separam uma porção para o reino. E isso corta o fluxo do favor, não porque Deus castiga,
mas porque o egoísmo desconecta da fonte. Deus multiplica mãos abertas, não punhos fechados. Conheço um testemunho de Luiz, um padeiro no Peru. Por anos, ele não dizimava nem semeava nada, dizendo que era pobre demais para dar. Um dia, ele ouviu um sermão sobre honra financeira e decidiu separar 5% de seus lucros para ajudar uma família necessitada. Em 3 meses, sua clientela dobrou. Hoje, ele diz: "Meu forno é pequeno, mas meu Deus é imenso." Dar não é perder, é abrir espaço para receber mais, e não apenas dinheiro, mas paz, visão e conexões. O empreendedor que semeia com fé, colhe com poder. Não se trata de dar sob pressão, mas por honra, porque você entende que tudo que tem vem de Deus, e devolver uma porção é simplesmente uma expressão de gratidão e parceria. Quando ignoramos esses obstáculos, corremos o risco de transformar um negócio abençoado em um fardo. E muitos não entendem por que suas vendas caem, por que seu moral afunda, por que tudo parece estagnado. Mas quando você faz uma revisão espiritual, Deus lhe mostra o que está desalinhado. E quando você corrige, o fluxo retorna. Esses obstáculos não são facilmente vistos, são silenciosos, sutis. É por isso que muitos não os detectam até que seja tarde demais. Mas hoje, você os conhece. E esse conhecimento é uma chave. Porque agora você sabe o que evitar, o que vigiar, o que proteger. E isso coloca um passo mais perto da expansão que Deus preparou para você. Você permitirá que esses obstáculos roubem sua colheita, ou plantará vigilância, disciplina, honra e propósito? A decisão não é emocional, é estratégica. E quando você decide caminhar com sabedoria, o céu responde, assim como Salomão pediu discernimento em vez de riquezas e recebeu ambos. E se este capítulo tocou algo em você, volte e revise-o. Tome notas, ore. Porque às vezes ouvimos verdades que não entendemos completamente no momento, mas que mais tarde serão a chave para proteger tudo o que construímos. Deus não quer que você fracasse, Ele quer que você prospere com visão, proteção e legado. Tudo o que você aprendeu hoje não é teoria vazia, são princípios eternos que, quando aplicados com fé, compromisso e sabedoria, trazem resultados reais. Deus não é contra a riqueza, Ele é contra o egoísmo, a idolatria do dinheiro e a negligência com o que Ele confia em nossas mãos. Mas quando Ele encontra um coração disposto, diligente e obediente, Ele abre portas que nenhum sistema econômico pode fechar. Não se esqueça, os negócios infalíveis segundo a Bíblia não são sustentados apenas por estratégias humanas, mas por princípios espirituais. Enquanto o mundo busca fórmulas e truques para enriquecer rapidamente, você está aprendendo a construir riqueza com propósito, integridade e paz. Por que de que adianta ter dinheiro se você perde sua paz, sua saúde ou sua família? Ore por direção. Não tome decisões impulsivas. Cada modelo que você viu aqui precisa ser plantado, regado e cuidado. Assim como uma árvore não dá frutos em um único dia, a verdadeira prosperidade também não. Mas se você permanecer firme, ela se manifestará. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado, e essa é a sua chamada: fidelidade, constância, sabedoria. Agora que você conhece esses segredos, não os guarde para si. Compartilhe-os com alguém que precisa sair do caos financeiro e começar a caminhar no sistema do reino. E se você precisa de oração por suas finanças, seu negócio ou por qualquer área de sua vida, deixe seu pedido nos comentários.
estaremos orando por você. Este é um espaço de fé, propósito e transformação. E se este conteúdo tocou sua vida, não deixe de assistir a nossa playlist Negócios de Sucesso segundo a Bíblia. Lá você encontrará recursos, ideias e fundamentos que podem destravar uma nova estação em sua vida econômica e espiritual. A sabedoria não é buscada por moda, mas por destino. Que Deus o abençoe em todas as áreas de sua vida. Até a próxima!